Paz e graça a você que nos acompanha nos nossos canais. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Aproveite, se inscreva nos nossos canais, nos ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha. Hoje o nosso tema é Testemunha Fiel, defender a vida até a morte. Por que querem matar Jesus? Faz uma opção preferencial pelos pobres e excluídos. Critica a lei quando esta oprime e escraviza o povo de Deus. Critica o templo, que era usado como lugar legitimador da opressão e exploração. Nero foi quem mais perseguiu os cristãos. Ele mandava colocar os cristãos na arena para que as feras devorassem somente para a diversão dos romanos. Nos dias de hoje, ainda temos mártires? Então, aprendi a repartir como o pobre sabe repartir, como ele sabe ser amigo e como sabe me ensinar. Jesus amava muito os pobres. Em primeiro lugar, os pobres. Depois, o que sobrar, vamos dar aos outros. Uma frase do padre Júlio Lancelotti. Jesus é perseguido porque criticava a interpretação que os grandes, os doutores da lei, faziam da lei para manter o povo pobre e excluído. Mas Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Se a vida não for boa para as pessoas, ela também não é boa para Deus. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Jesus nos mostra que toda utilização da lei para oprimir, produzir pobres, é um atentado direto contra o projeto de Deus, pois a grande obra de Deus é a pessoa, o ser humano. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus é perseguido porque criticava a utilização do templo, onde legitimava a perseguição e opressão do povo. E ao condenar o templo, Jesus condena o sumo sacerdote, saduceus, fariseus, pois faziam uso da casa de Deus para legitimar seus negócios e lucros. Através das parábolas, os vinhateiros homicidas, os trabalhadores da vinha, os dois filhos, o bom samaritano, os verdadeiros pecadores, impuros e responsáveis pela miséria do povo eram os dirigentes do templo. Se apoderaram para manter seus privilégios. O templo e a lei eram legitimadores de seus negócios corruptos, dízimos, impostos exagerados, venda de animais para sacrifício, tudo em nome de Deus e do templo. Mantinha as pessoas ignorantes para não criticarem suas ações. A revolta de Jesus, quando pega o chicote e derrubou as mesas dos cambistas e marcadores no pátio do templo. A minha casa é casa de oração para todos os povos. Vós, porém, fizeram dela um covil de ladrões. Com sua prática misericordiosa, Jesus vai curando e perdoando. Tudo para destruir a influência do templo sobre o povo simples. Atacando o templo, Jesus ataca o fundamento da sociedade dos poderosos da época. Seu fundamento principal era a classe, fundamento classista, e a divisão criada através dos puros, que era defendida pelo Sinédrio. Esta proposta de pureza era tão forte que o povo se submetia a tudo para se purificarem. O sistema era perfeito. Para se purificar, precisava comprar um animal, mas um animal lá do templo. Isto custava dinheiro, e quem purificava eram os sacerdotes através do sacrifício desse animal. Assim, ganhavam o perdão e se tornava puro. A única forma de se encontrar com Deus era ir ao templo. Para isso, teria que obedecer à lei até os últimos detalhes. Jesus nos mostra que o ato de misericórdia, amor com os irmãos, é o caminho para encontrarmos com Deus. Assim, na parábola do rico comilão e Lázaro pobre, Jesus mostra que, enquanto Lázaro fica esperando que a salvação venha do rico, ela nunca chega. A mensagem de Jesus é sobretudo dirigida aos pobres, ao povo da terra, aos humildes da terra, ao Zé Povinho. Sua mensagem de salvação e libertação é especialmente para os pobres, doentes, escravos, prostitutas e possessos. Sua pregação visa primeiro aos trabalhadores do campo e da cidade,
explorados em seu trabalho. Jesus denuncia o pecado dos poderosos e daqueles que o procuram, ele exige que se convertam, que rompam com a classe. Lembra do Nicodemos? Exige deles uma prática diferente que demonstre de fato a mudança social. Assim, ao homem rico que queria herdar a vida eterna e obedecia a toda a lei, Jesus disse: uma coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Porém, o jovem saiu triste, pois era possuidor de muitas propriedades. Ao contrário, Zaqueu, publicano rico, chefe dos cobradores de impostos, na presença de Jesus, aceita a mudança, aceita essa conversão e diz: Senhor, eis que dou a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, eu lhe devolvo 4 vezes mais. Caifás disse: Vós de nada sabeis, não entendeis que é de vosso interesse que um só homem morra pelo povo e não pereça a nação toda. Porém o Evangelho conta diferente. A partir desse dia, resolveram matá-lo e cumpriram um plano. Entregaram Jesus àqueles que o puseram na cruz, mas quem morre pela vida será sempre um Salvador. Neste modo, vimos muitas ações e ficamos cheios de dúvidas e perguntas. Ser rico é ruim? É ir contra Deus? Ter terras é ir contra o reino de Deus? Jesus nunca disse isso. Ele faz a opção preferencial para quem mais precisa. Quem não tem como se defender e ainda é usado para justificar esse sistema opressor. A opção preferencial não exclui ninguém. Muito pelo contrário, o reino de Deus, na proposta de Jesus, é para todos e todas as nações, mas a exclusão, o mundo da ganância, o consumismo, isso Jesus é contra e ele combateu. Espero que você tenha gostado de mais esse módulo, o nosso penúltimo módulo. Deus Pai de bondade e misericórdia, que nos deste seu reino gratuitamente, sem nós merecermos. Amém. Para o próximo e último módulo, espero vocês lá. A vida vence a morte.